Imagine um objeto solitário, flutuando na escuridão absoluta, a bilhões de quilômetros de qualquer luz solar reconfortante. Ele não tem motores potentes, não tem tripulação e sua tecnologia é mais primitiva do que o controle remoto da sua televisão. No entanto, este objeto carrega consigo a maior herança da nossa civilização: as nossas vozes, a nossa música, as nossas coordenadas e a prova de que um dia, em um minúsculo ponto azul, uma espécie ousou sonhar com o infinito. As sondas Voyager 1 e 2 são as naves espaciais mais bem-sucedidas da história da humanidade. Lançadas em 1977, elas deveriam durar apenas 4 anos. Hoje, quase meio século depois, elas continuam a sussurrar dados de volta para casa, vindos de um lugar onde o Sol não passa de uma estrela brilhante no meio do nada. Elas atravessaram o choque de terminação, cruzaram a heliopausa e agora navegam pelo vácuo interestelar, a verdadeira fronteira entre o nosso lar e o resto da galáxia. Mas o que estas máquinas viram em sua jornada? Que segredos elas arrancaram dos gigantes gasosos e que tipo de realidade elas encontraram lá fora, no espaço profundo? Esta é a história de como nos tornamos uma espécie interestelar e do que restará de nós quando tudo mais for esquecido. A história das Voyager não começa com engenharia, mas com uma coincidência orbital que ocorre apenas uma vez a cada 175 anos. No final da década de 1960, um estagiário do Jet Propulsion Laboratory, JPL, Gary Flandro, percebeu que, no final dos anos 70, os 4 planetas exteriores, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, estariam alinhados de uma forma tão específica que uma única espaçonave poderia visitar todos eles usando apenas a assistência gravitacional de um para ser lançada ao próximo. Era o que a NASA chamou de o Grande Tour. Sem esse alinhamento, uma viagem a Netuno levaria 30 anos. Com ele, o tempo seria reduzido para 12. Em 5 de setembro de 1977, a Voyager 1 foi lançada, seguida por sua gêmea, a Voyager 2. Mas o que tornava essas sondas especiais não era apenas a sua trajetória, mas a sua mensagem. Carl Sagan e sua equipe criaram o disco de ouro, um disco de cobre banhado a ouro contendo sons da Terra, 115 imagens e saudações em 55 línguas. Era uma cápsula do tempo, projetada para durar bilhões de anos sem se degradar. Se uma civilização extraterrestre encontrar a Voyager no futuro distante, ela saberá que existimos. A tecnologia a bordo era, por falta de palavra melhor, heróica. As Voyager possuem apenas 68 kilobits de memória total, menos do que a memória de uma imagem digital de baixa resolução hoje em dia. Seus computadores processam informações através de fitas magnéticas e seus dados são enviados à Terra por um transmissor de 23 watts, aproximadamente a potência de uma lâmpada de geladeira. No entanto, essa engenharia robusta foi construída para sobreviver ao frio intenso do espaço e à radiação mortal de Júpiter. Equipadas com geradores térmicos de radioisótopos, RTGS, que convertem o calor do decaimento do plutônio 238 em eletricidade, as sondas iniciaram sua jornada rumo ao desconhecido, superando as expectativas de qualquer engenheiro da época. Em 1979, as Voyager atingiram Júpiter, o rei dos planetas, e o que elas revelaram mudou a astronomia para sempre. Até aquele momento, acreditávamos que as luas do sistema solar exterior eram apenas rochas mortas e congeladas. A Voyager 1 provou que estávamos errados ao fotografar a Lua Io. Linda Morabito, uma engenheira de navegação, notou uma estranha protuberância na borda da Lua em uma das fotos. Era um vulcão em erupção, lançando enxofre a centenas de quilômetros de altura. Pela primeira vez, descobrimos um mundo geologicamente ativo fora da Terra. Depois veio Europa. As imagens da Voyager mostraram uma superfície de gelo liso, cortada por fissuras que pareciam cicatrizes. Foi ali que nasceu a hipótese de que, sob aquela casca congelada, existe um oceano de água líquida mantido pelo calor das forças de maré de Júpiter. Se há água, pode haver vida. A Voyager também nos deu a visão mais detalhada da Grande Mancha Vermelha, revelando que se tratava de uma tempestade colossal, maior que a Terra, que ruge há pelo menos 300 anos. Em 1980 e 1981, as sondas chegaram a Saturno. O foco aqui eram os anéis. Antes das Voyager, pensávamos que os anéis eram estruturas simples e uniformes. As câmeras das sondas revelaram uma complexidade matemática hipnotizante, milhares de pequenos anéis, raios escuros que apareciam e desapareciam, e pequenas luas pastoras que mantinham a estrutura unida. Mas o maior mistério era Titã.
A Voyager 1 se aproximou tanto de Titã que sua gravidade a arremessou para fora do plano do sistema solar. O sacrifício valeu a pena. Descobrimos que Titã tinha uma atmosfera densa e rica em nitrogênio, ocultando o que mais tarde saberíamos ser lagos de metano líquido. Saturno não era apenas um planeta bonito. Era o centro de um sistema complexo que desafiava a nossa compreensão da formação planetária. Enquanto a Voyager 1 seguia sua trajetória para o norte galáctico após o encontro com Titã, a Voyager 2 continuou a segunda parte do grande tour sozinha. Em janeiro de 1986, ela alcançou Urano, um mundo que nunca mais foi visitado por uma sonda desde então. Urano revelou-se um gigante de gelo bizarro, com seu eixo de rotação inclinado de lado, como se tivesse sido atingido por um objeto colossal no passado. A Voyager 2 descobriu 10 novas luas e revelou que o campo magnético de Urano é inclinado de forma caótica em relação ao seu centro. Em agosto de 1989, a Voyager 2 atingiu seu último alvo, Netuno. A uma distância onde o Sol é apenas uma lâmpada fraca, Netuno surpreendeu os cientistas por ser um mundo extremamente dinâmico. A sonda fotografou a Grande Mancha Escura, uma tempestade do tamanho da Terra, e mediu os ventos mais rápidos do Sistema Solar, soprando a mais de 2.100 km por hora. Mas a joia da coroa foi a Lua Tritão. A Voyager 2 capturou geysers de nitrogênio líquido explodindo da superfície congelada de Tritão, sugerindo que mesmo nas regiões mais frias e remotas do Sistema Solar, o calor interno e a atividade geológica podem persistir. Após Netuno, a Voyager 2 também iniciou sua jornada para fora do Sistema Solar, mas em uma direção diferente da sua irmã. Ambas agora estavam em trajetórias que as levariam para além da influência de qualquer planeta. Elas haviam completado sua missão primária, mas a ciência real estava apenas começando. Elas estavam prestes a entrar em um reino onde a luz do Sol começa a perder a batalha contra o vento estelar da galáxia. Elas estavam prestes a descobrir onde o nosso sistema solar termina e onde o resto do universo começa. E, no caminho, a Voyager 1 faria uma última pausa para nos dar a lição mais importante de toda a nossa história. Em 14 de fevereiro de 1990, a Voyager 1 já havia completado sua missão principal há quase uma década. Ela estava a uma distância de aproximadamente 6 bilhões de quilômetros da Terra, movendo-se para longe do plano do Sistema Solar a uma velocidade que tornava qualquer retorno impossível. Foi nesse momento que o astrônomo e comunicador científico Carl Sagan fez um pedido inusitado e controverso à NASA. Ele queria que a Voyager 1 virasse sua câmera uma última vez e tirasse uma foto da Terra. Muitos engenheiros foram contra. As câmeras da Voyager não foram projetadas para olhar em direção ao Sol, e o brilho intenso poderia danificar os sensores. Além disso, não havia valor científico óbvio em fotografar um planeta que já conhecíamos tão bem. Mas Sagan insistiu, argumentando que a imagem teria um valor filosófico e educacional sem precedentes. A NASA cedeu. A Voyager 1 girou seu corpo metálico, focou suas lentes e disparou uma sequência de 60 imagens que comporiam um retrato de família do Sistema Solar. No meio de um desses quadros, atravessado por um raio de luz solar disperso pela lente da câmera, estava a Terra. Ela não era um globo vibrante de oceanos e nuvens, era apenas um ponto azul claro, com apenas 0,12 pixels de tamanho. Como Sagan descreveu magistralmente em seu livro, naquele minúsculo ponto, todos que você ama, todos que você conhece, cada ser humano que já existiu, viveu sua vida ali. Essa imagem, o ponto azul pálido, tornou-se o testamento definitivo da nossa humildade cósmica. Ela nos mostrou que, para o resto do universo, nossas guerras, nossos impérios e nossas vaidades são irrelevantes. Somos apenas habitantes de um grão de poeira suspenso em um raio de sol. Logo após esse registro histórico, a NASA enviou o comando final para desligar as câmeras da Voyager 1 permanentemente. Não havia mais nada para ver na escuridão à frente, e a energia limitada da sonda precisava ser preservada para os instrumentos que realmente importavam, os sensores de partículas e campos magnéticos. A Voyager 1 tornou-se cega para o mundo que a criou, focando agora todos os seus sentidos no que estava por vir, o limite invisível do Império do Sol. Durante os 20 anos seguintes, as Voyager continuaram sua ascensão silenciosa. Elas estavam agora em uma região chamada heliosfera, uma gigantesca bolha magnética criada pelo vento solar, um fluxo constante de partículas carregadas emitidas pelo Sol a velocidades supersônicas. No entanto, o Sistema Solar não viaja pelo vazio absoluto, ele viaja através do meio interestelar, preenchido pelos restos de estrelas mortas e radiação galáctica. Para entender a física dessa fronteira,
Imagine o sistema solar como um barco navegando em um oceano. A proa do barco empurra a água, criando uma onda de choque. Em 2004, a Voyager 1 cruzou o choque de terminação, o ponto onde o vento solar subitamente desacelera para velocidades subsônicas ao encontrar a resistência do espaço interestelar. A pressão começou a aumentar. Em 25 de agosto de 2012, a uma distância de 121 unidades astronômicas, os instrumentos de partículas da Voyager 1 registraram algo sem precedentes, uma queda abrupta nas partículas do Sol e um aumento maciço nos raios cósmicos vindos de fora. A Voyager 1 havia cruzado a heliopausa. Ela era agora, oficialmente, o primeiro objeto feito pelo homem a entrar no espaço interestelar. A Voyager 2 seguiu o mesmo caminho em novembro de 2018, cruzando a fronteira em uma direção diferente. O que elas descobriram lá fora desafiou os modelos científicos. Esperava-se que a transição fosse gradual, mas a heliopausa revelou-se um limite nítido e violento. As sondas detectaram ondas de choque interestelares que fazem a densidade do plasma vibrar como um sino cósmico. Surpreendentemente, as Voyager descobriram que a heliopausa não é uma esfera perfeita, mas uma estrutura dinâmica que respira, expandindo-se e contraindo-se de acordo com o ciclo de 11 anos de atividade solar. Além disso, a Voyager 2 descobriu que, mesmo fora da bolha solar, a influência magnética do Sol ainda persiste de formas complexas. Elas estão nos enviando dados sobre o clima fora do nosso sistema, revelando que o espaço interestelar é um ambiente muito mais denso e ativo do que os vácuos simplistas que imaginávamos. Elas são nossas boias oceanográficas em um mar de estrelas. A missão Voyager está agora em seu crepúsculo técnico. Os geradores térmicos de radioisótopos, RTGS, que alimentam as sondas funcionam através do decaimento radioativo do plutônio 238. A cada ano que passa, elas produzem cerca de 4 watts a menos de eletricidade. Para manter as sondas vivas, os engenheiros da NASA iniciaram um processo doloroso de desligar os aquecedores e os instrumentos científicos um a um. Em algum momento entre 2025 e 2030, a última transmissão de dados científicos chegará à Terra. Depois disso, as Voyager ficarão em silêncio para sempre. Mas o fim da transmissão não é o fim da jornada. Sem a resistência do ar e sem o atrito, as Voyager continuarão a vagar pela galáxia por bilhões de anos. Em aproximadamente 40 mil anos, a Voyager 1 passará a 1,6 anos-luz da estrela Gliese 445, na constelação de Girafa. Em cerca de 300 mil anos, a Voyager 2 passará perto de Sirius, a estrela mais brilhante do nosso céu. Elas estão destinadas a orbitar o centro da Via Láctea a cada 225 milhões de anos, tornando-se satélites permanentes da nossa galáxia. O que restará delas será o disco de ouro. Como o espaço interestelar é quase um vácuo perfeito e as sondas não passarão perto o suficiente de nenhuma estrela para serem incineradas, os discos permanecerão legíveis por pelo menos 1 bilhão de anos. Daqui a 1 bilhão de anos, a luminosidade do Sol terá aumentado tanto que os oceanos da Terra terão evaporado e a vida como a conhecemos terá deixado de existir em nosso planeta natal. A própria espécie humana pode ser apenas uma memória fóssil ou ter evoluído para algo irreconhecível. Nesse futuro distante, as Voyager serão os únicos vestígios de que um dia existimos. Elas carregarão o riso de uma criança, o som da chuva, as composições de Bach e as saudações de uma civilização que, apesar de suas falhas, teve a audácia de esticar o braço e tocar a eternidade. Elas não são mais apenas máquinas da NASA, elas são a nossa imortalidade tecnológica. Elas provam que fomos capazes de criar algo que sobreviverá ao próprio mundo que o deu origem. As Voyager nos ensinaram que o universo é vasto, mas não é inacessível. Elas transformaram o sistema solar de um conjunto de pontos distantes em uma vizinhança vibrante e diversificada. Elas nos deram a perspectiva do nosso próprio isolamento e a coragem para buscar o que está além do horizonte. Cada dado que elas enviaram foi um presente de um passado que já não existe mais, uma mensagem de uma era de otimismo e descoberta. Enquanto elas mergulham na noite eterna da Via Láctea, elas nos deixam com uma lição fundamental. A nossa curiosidade é a única coisa que pode superar as leis da entropia e do tempo. As Voyager podem parar de falar conosco, mas sua jornada nunca terminará. Elas continuarão a navegar, embaixadoras silenciosas de um pequeno planeta azul, provando para quem quer que as encontre no futuro que, por um breve e glorioso momento, nós estivemos aqui. E nós olhamos para as estrelas.